Parece que teria a marca das mãos dele, né? Tentando se segurar e descendo, caindo desse parapeito, quando ele estava pendurado. Então, olha que curioso, vem cá de novo. Não é? Você vê como fica? Olha só por quê. Que é triste. Porque olha só, você isso. repara que agora vendo essa imagem, a gente vê que é bem longo aqui, né? As pessoas estão intrigadas nas redes sociais, estão questionando por que ele não tentou pular para o lado. Porque olha como era mais fácil porque, gente, ele ir estava para o lado. noiado, literalmente. Exatamente. É isso que as pessoas estão questionando, porque assim, descer é muito mais difícil. Uma vez que esse ferro aqui, se você observar, ele tá pra dentro. Então, como que ele conseguiria pegar o de baixo, entendeu? E outra, isso que eu achei estranho, porque se ele... Uma pessoa no seu juízo normal não se seguraria num vidro. O vidro é liso. Não, aqui esse ferro Se eu com certeza tivesse não uma aguentaria. parede assim de tijolinhos, você fala, tá bom, vai, apoia o pé, qualquer coisa você ia pensar, mas no vidro, no espelho. Não teria Como como. que você segura? Eu acho que ele devia estar alucinado. Não acho que foi amigo que falou nada. Mesmo porque um amigo fala pra você, pula, você pula. Então, mas às vezes não é feito. Então, de droga. Ou ele pode ter ouvido também Ouvido isso, né? também, Talvez uma ele estava com uma cisma tão grande, Sim, né? Uma cisma tão alucinação. forte, exatamente. Pensando, né? Aquela coisa da mente nossa, né? Ah, eu tô fazendo aqui escondido, a minha mulher tá aqui no hotel, ela pode me descobrir, será que ela tá atrás de Tem mim? algumas drogas Pode que dão acontecer. esse sentimento de persecutoriedade. Essa diz que é assim, né? É assim? Essa é sintética, né? MD, não É, é? o MD é MD. sintético. Lembrando que ainda, o resultado do exame toxicológico ainda está sendo aguardado, ainda não Ainda tem não esse saiu. resultado, exatamente. Bom, Porque aí a gente vai conseguir saber exatamente quais toxinas e a quantidade dessas toxinas que estavam no corpo dele. Mas o né? VK já falou tudo que eles falou que eles usaram Mas o mesmo. quanto disso, né? Ah, meu E filho, é deve ter sido um monte. muito, 24 horas virado? É bastante. Porque ele ainda até falou na entrevista, o MC Kevin não tava com, o Kevin não tava com nada a mais do que a gente já tinha usado. Segundo eles, era comum isso, e eles estavam totalmente, como eu posso dizer, assim, sob controle dessa situação, né? É. Segundo essas informações. Ai, muito triste, viu? A gente Isso tem aqui. até A gente tem as pouco, fotos. tem do que o MVK falou nas redes Ah, a sociais? gente tem sim Então, depoimento. vamos ver? Vamos ver. Não tô sabendo lidar. Tô sendo massacrado, tô sendo injustiçado. Tô apanhando, tá ligado? Tô me agredindo muito, mano. Tão agredindo minha família, tão agredindo minha filha. Você entendeu? Tão me colocando na parede. Eu não tenho reação pra isso. Eu não tenho respostas pra isso, entendeu? Já deixei tudo na mão da polícia, deixei meu celular, deixei minha senha. Falei pro advogado voltar lá de novo. Eu fiz 2 testemunhos, mas eu falei pro advogado voltar lá de novo pra avisar que eu tô na disposição de tudo. De fazer 10 testemunhos, de fazer o que for, eu tô na disposição. Não tô fugindo, eu tô na disposição. Pode ter certeza que eu tô... Só eu sei o que eu tô passando e não vou fugir dessa luta. Entendeu? Não vou fugir dessa luta e eu tô correndo atrás. Espero que isso pare, que... Mano, não tô aguentando mais. Tive um momento de luto pelo meu amigo, tá ligado? Tô sendo encostado na parede, massacrado. Tô sendo, tá ligado? Tipo, fez assim, ó. Minha vida. E o Kevin reconhece meu coração, mano. Tá ligado? Eu sei que lá de cima ele vai me proteger e... Que nem ele sempre falou, que ele reconhece corações, ele reconhece o meu, pode ter certeza. Entendeu? Me pronunciei 2 vezes, falei pro meu advogado ir lá, voltar lá, falei, ó, vai lá, fala pra eles que eu tô disposto a tudo, que eles precisam me ouvir, o que eles precisam saber, eu tô disposto a tudo, tudo. Ele voltou, já demonstrou lá pro delegado que eu tô disposto a tudo, entendeu? Então, em questão de estar em segredo judicial, eu tô esperando a resposta. A resposta todo mundo vai saber. Eu não vou falar o que aconteceu para cada uma pessoa deduzir se aquilo. Não, vamos esperar a resposta. E a resposta é uma só. E eu tô colaborando com isso, entendeu? Eu tô colaborando. Tô sem celular, que meu celular tá na perícia. Tô colaborando com tudo. Só falta vir a resposta da justiça. Agora eu vou falar uma coisa pra você, viu? Cíntia, e você de casa. Por mais que a gente fale assim, parece que ele tá frio. Parece que o VK tá mentindo. Parece... Gente, cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. Por mais que o MVK se é doidão, é loucão, falou pro amigo fazer, fez quem quis. O MC Kevin escolheu fazer aquilo. Dentro de uma alucinação e tudo mais, eu estou falando como mãe. Se fosse com os meus filhos, eu também pensaria a mesma coisa. Não é porque eu estou falando do filho dos outros. Eu tive oportunidades também de seguir gente que usava droga, de seguir gente que não usava droga. E eu fui porque não usava droga. E eu não usei nunca nada por medo. Falar que ninguém nunca teve vontade,
Eu não acredito muito, mas era medo. Eu falei, se eu quero ter tanto uma liberdade na vida, por que eu vou ser escrava de uma coisa que eu sei que vai acabar comigo? Então, a esposa de Deolane, a mãe, não foi, Cíntia? A mãe também do MC Kevin não falou? Se ele tivesse me ouvido, ele estaria vivo? A Deolane também. Por que ele seguiu o VK? Porque ele queria vida louca, gente. Porque ele estava afim de vida louca. Desculpa. Não dá pra gente massacrar o VK porque dizer que ele foi o culpado, porque só é culpado quem arremessa o outro. Porque se eu falo, pula, Mantovani, Mantovani pula se ele quiser. Se eu falar, Cíntia, esfaqueia, você vai esfaquear? Não. Então, a não ser que você esteja amarrado ou com uma arma na cabeça, você não segue o que os outros dizem pra você fazer se você assim não quiser. Você discorda ou concorda? Concordo totalmente, Kátia, é o livre-arbítrio. É, gente. Vem aquela frase de vó, né? Esse caso do Edu e esse caso do Kevin trouxe pra gente uma frase antiga de vó que dizia, diga com quem andas que eu te direi quem és. Isso é muito importante. Mas mais do que isso, e o que os nossos pais sempre prezam educar, e você, mãe, colocou muito bem, é o livre-arbítrio. É filho, na vida vai ter o caminho certo, o caminho errado, gente boa, gente ruim, gente que vai te levar pra loucura, gente que vai te trazer pro mundo são. Você pode viver o que você quiser nessa vida, mas tem o livre-arbítrio, tem a responsabilidade de saber o que é melhor pra você. E assim, ver o VK dizer que estava sendo ameaçado de morte, né, Kátia? Essa entrevista dele trouxe alguns detalhes. Não dá para você culpar alguém pela morte de outro nessa situação. Ele se arrepende de não ter procurado a Dona Val no próprio domingo. Ser ameaçado de morte, o pai dele estava pedindo ajuda aos jornalistas. Então, quer dizer, uma tragédia, não adianta, você vai deixá-la pior ainda. Eu não sei Não vai trazer nenhum alívio isso, né? Eu não sei qual o sintoma e quanto tempo demora para essa droga sair do corpo. Mas se eles estavam virados, usando sabe Deus que drogas, por qual quantidade, por quanto tempo cada droga, como que ele iria procurar a Dona Val se ele estava chapado? Eu vi algumas entrevistas dele, eu não sou expert em dependência química, mas que a gente olhava, parecia que ele estava chapado. Então, gente, é muito difícil. Eu estou dizendo assim, não era ele falar para a Dona Val que ia mudar nada. A questão é, ele pode estar falando uma coisa que não foi 100% que foi? Pode. Como não pode, como a Bianca pode, como tanta gente ali pode. Só que eu acho que quando você jura alguém de morte, aí é uma outra categoria. Você não está falando, discordo de fulano, é uma outra história. Então é muito complexo.